eu lembro que eu olhei o saxofone, eu falei, que som, né? O instrumento, eu achei tudo bonito, assim, o instrumento, o som. E nós somos um país de terceiro mundo, e isso é outra coisa que também ficou extremamente claro para mim no meu doutorado. Existe sim eurocentrismo, existe sim primeiro mundismo. Eles olham pra gente com tipo, olha, coitadinho, né? Eles nunca vão conseguir fazer. Não, cara, aqui não é assim não, que a gente faz tão bem quanto, entendeu? Hoje em dia a gente não deve absolutamente nada para nenhum outro músico de qualquer outro lugar do mundo. Não importa de onde é. Ah, mas Nova York, os Estados Unidos. Nova York tem uma coisa que difere essa cidade de qualquer outra do mundo. A gente começa aqui pelo mais recente lançamento. Vamos falar de Dodecafonando. Cara, ó. Ai, meu Deus. Pois Olá, é, amantes né? da música Dodecafonando. brasileira. Na realidade, a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, né? E Todo aí, esse meu Juscelino trabalho Filho, tudo autoral, bem? Juscelino Filho que tá... O eu que aconteceu? Que isso? me baseio no choro, eu parto do Dormindo. choro para fazer ele. Sem né? café hoje. Sem café. Café é uma droga, Ele né? acabou... O dia que não teve café aqui Desde na muito empresa, cedo, quando eu cara, decidi tem que fazer, eu ver percebi às que era 4 da algo tarde, o pessoal, às 4 da tanto tarde, todo diferente mundo... do choro É tradicional. assim mesmo. Né? Hoje eu tô meio assim, mas... E, O café tá chegando, claro, eu não já tá parei. Tá chegando, poder- sim. Academicamente falando, Enquanto seria melhor eu isso, ter parado, vamos pensado, apresentando o nosso entendido o que era e depois Vamos ter feito. apresentando o nosso Mas convidado. a vida não porque acontece tem assim, choro. né? Então Hoje eu tem fiz, choro eu aqui. fui buscando esse som, era um Hoje som não que é nem estava que a na gente minha vai cabeça, chorar. era como eu sentia que eu Mas queria hoje tem fazer a esse gênero minha música. maravilhoso que eu Eu tinha costumo dizer, certeza eu que eu falei queria até no tomar livro, o choro como ponto de que partida. pavimentou Né? a estrada Mas que o por outro samba lado, veio, não era um choro né? que O teria só choro, né? choro, Esse porque aqui na com o minha grande nome do choro, trajetória, que é o tanto Samuel profissional quanto Pompeu. artística, outras Aê! músicas Muito obrigado de forma bem Bem-vindo. equivalente ao Obrigado, choro. muito obrigado Bom, pela enfim, aí eu falei, oportunidade de estar aqui com puxa vocês, vida, como é que eu vou enfim, fazer falar um pouco isso? dessa Comecei a música fazer, que, na minha achei um modesta caminho, opinião, eu vejo mas isso, eu queria vejo ela entender o como porquê talvez que a eu primeira gostaria de fazer o manifestação choro daquela artística forma, legitimamente. Bom, daí que Um pouco esse de medo das trabalho palavras acabou legitimamente, sendo né, tese de mas, doutorado, uma um primeira doutorado que foi manifestação feito em dois artística países, que né, em realmente dois nasceu continentes, inteiramente simultaneamente no Brasil. Sim. Comecei em né, Portugal, tudo na que tinha Universidade antes, de de certa Aveiro, forma, era uma e daí adaptação do surgiu, que né, vinha um especialmente da quase que Europa, óbvio, convite, né, mas Mas uma o choro não, o oportunidade choro nasceu de fazer aqui, simultaneamente entendeu? na É nosso. Choro é Unesp nosso. aqui no Brasil. O choro é nosso. Foi a minha casa aqui. Defendi agora em junho do ano passado. E aí surgiu essa história que, inclusive, não é uma história também muito comum no meio acadêmico, que é um negócio que se chama cotutela. Então, eu literalmente era aluno das duas universidades ao mesmo tempo. Tinha dois orientadores, um aqui no Brasil, outro em Portugal, né, na Universidade de Aveiro e aqui na Unesp. E quando eu defendi, eu ganhei os dois títulos, né? Então, hoje em dia eu tenho o Olha. título lá europeu e o título brasileiro de doutor. E a gente quis para justamente explicar como é que esse trabalho poderia orientar outras pessoas em processos criativos artísticos não usuais, né? E o Dodecafonando, que surge agora, é um terceiro desdobramento, né? Porque foram feitos já 2 discos antes, dessa coisa de como eu abordo o choro. Então, qual que foi a ideia do Dodecafonando? Bom, o próprio tema, né, que tá, a versão original está no segundo álbum, que é o Passos Largos, surgiu de uma provocação do meu orientador lá de Portugal, que ele sempre virava para mim e falava: eu não vejo o que você fala que faz de tão diferente, porque o seu choro é tão diferente. Só mais um. Falei, então eu vou fazer um choro dodecafônico. Ô, louco. E eu nem na época pensei, vocês já fizeram, não fizeram, e depois eu tive que verificar que realmente ninguém tinha feito um choro dodecafônico ainda, né? E eu falei, como é que seria essa coisa? Daí surgiu a composição, que foi gravada no segundo álbum. E esse terceiro álbum, ele, como eu disse, é mais um desdobramento. Por quê? O que é esse choro que eu venho fazendo, né? É um choro, na realidade, que ele é híbrido, vamos chamar dessa forma. Então, muitas vezes você ouve, muitas vezes você vai perceber elementos do jazz ali. Sim. Você vai perceber elementos da música de concerto, além do próprio choro. Por que essas coisas estão lá? Elas estão lá porque, como eu disse agora há pouco, essas músicas fizeram e fazem parte da minha vida.
né? Eu tive uma atuação muito relevante na cena jazzística aqui de São Paulo. Fui um dos, vamos chamar assim, fundadores de uma big band que ela é meio underground, assim. Ela não é conhecida, por exemplo, como a Banda Mantiqueira, mas no meio dos instrumentistas de sopro ela é uma referência, que foi a Aham. Soundscape Big Band, né? E é uma banda que hoje a gente não está mais tocando de forma recorrente, mas ela está com 26 anos já. Fizemos Caramba. concertos na Sala São Paulo, 2 concertos na Sala São Paulo, enfim, Uau. 4 discos, e aí vai, né? Então isso fez parte da minha vida. Eu estudei jazz. A mesma coisa com a música de concerto. Logo que eu cheguei aqui em São Paulo, eu toquei com praticamente, se não totalmente, todas as orquestras sinfônicas aqui de São Paulo, Caramba. fazendo as peças que são ali, né, pertinentes ao saxofone, que não são tantas em comparação com todo o restante do repertório sinfônico, mas Bolero de Ravel 1 milhão de vezes, quadros de uma exposição, blá, blá, blá. Por quê? Porque isso fez parte da minha formação. E o choro, ele entra de uma forma, assim, muito afetiva, vamos chamar, né? Porque a pessoa que foi o meu grande professor, meu grande mestre aqui em São Paulo, que foi Eduardo Petti, também conhecido como Lambari, na música todo mundo tem apelido, né? É. Enfim, que infelizmente faleceu em 2020. O pai dele foi um dos grandíssimos chorões, compositores e intérpretes do choro da cena paulistana do começo do século passado. Então eu me lembro que ele tinha uma ligação muito afetiva com o choro, a gente sempre estava falando de choro, as composições dele, na maior parte das vezes, eram choros, Aham. né? E aquilo foi, né, me cativando. Mas olha só que curioso, né? Dizem que no universo nada acontece à toa, né? Falam por aí. O pai dele, eu me lembro que o primeiro choro que eu escutei do pai dele, que era o seu Domingos Pet, eu escutei e imediatamente eu falei assim, nossa, isso é um bebop. Olha só. Tinha A elementos linha ali. melódica, tinha alguma coisa ali que eu falei, poxa vida, isso daqui é um bebop. Olha que coisa, que interessante, né? E daí eu acho que surgiu essa fagulha de fazer o que acabou se tornando o meu trabalho Aham. autoral, né? Então, assim, se eu disser, nossa, eu sou um chorão de roda de choro, eu frequentei todas as rodas de choro, sei 325 choros de cor, mentira, entendeu? Não sei, né? Aham. Toco choro, claro, toco, mas não sou esse cara que decora. Roda de choro, devo ter participado de 1 ou 2 na minha vida, né? Olha só. Mas, claro, conheço a lógica da coisa toda ali. E, sinceramente, nunca me interessei por fazer o choro tradicional. Respeito, Uhum. respeito demais, né? Tem que ser dado todo o mérito e respeito ao choro tradicional. Ele que pavimentou o caminho, por Sim. exemplo, para eu conseguir fazer o que eu fiz. E tento fazer até hoje, né? Mas, enfim, voltando um pouco ao Dodecafonando. Aham. E esse terceiro disco, na realidade, é o desdobramento que tem mais um, que vai ser inclusive o 4º disco. que está por aí. Olha só. Mas era um caminho que eu nunca tinha adotado, que era o quê? Nos 2 primeiros álbuns, eu sempre enfatizei o choro, mas inserindo esses elementos Aham. que fazem parte da minha formação, jazz e música de concerto. Eu queria agora fazer um caminho para... A música de concerto sempre é mais difícil de fazer ela ser notada ali, Sim. né? Porque é uma linguagem realmente... Choro e jazz putz, tem muita similaridade. Agora, com a música de concerto, às vezes era um pouco difícil de perceber. Então eu falei, bom, agora então eu quero ver se é possível eu realmente fazer esse caminho, pegar a minha música e inserir ela, de fato, dentro de um contexto sinfônico, Uhum. de música de concerto. E aí, foi escrita uma peça, né, que é a primeira peça do disco, para mim, pelo José Gustavo Julião de Camargo, que foi quem regeu, né, Aham. a gravação do disco, que já é totalmente diferente, é uma peça de 4 movimentos, cada movimento com um saxofone diferente, o que não é exatamente o usual, né? E depois eu convidei 4 grandíssimos amigos meus, arranjadores de primeiríssimo escalão, e fiz a seguinte provocação para eles. Olha, tem aqui essas músicas que já são releituras, já são visões a partir da minha subjetividade a respeito do choro, como Uhum. eu percebo o choro.
Eu queria ver agora o que essa música provoca subjetivamente em vocês. Como é que o que isso vai provocar em vocês? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que seja escrito na linguagem sinfônica para uma formação sinfônica. Ô, louco. Uhum. Então, daí surgiram aquelas reinterpretações, né, que estão nesse disco. Aham. São músicas do primeiro ou do segundo disco que foram reinterpretadas, né, através dessa provocação pelo Maurício de Souza, que é um dos arranjadores, que fez duas Aham. músicas, o Paulo Malheiros, grandíssimo trombonista aqui da cena jazzística de São Paulo, né? O Rafael Picoloto de Lima, que é um jovem e brilhante talento que hoje em dia mora em Nova York, quer dizer, hoje em dia já mora em Nova York há um bom tempo e está escrevendo para grandíssimos nomes da cena lá de Nova York, é um querido amigo com quem já gravei muitas vezes também. E o Dino Barioni, que é o guitarrista do meu quinteto, Aham. né? E daí surge o Dodecafonando. E como ele é tão pouco usual, nada melhor do que usar o nome de uma composição que é nada usual Sim. para batizar o disco. E agora, tem como explicar de uma maneira simples o que seria a dodecafonia? Sim. Importante, boa. Precisa molhar a garganta, porque é denso o caminho. A dodecafonia foi um pensamento, um movimento musical que surge no começo do século passado. Sim. Eu sou horrível para nomes, então pode ser que eu esteja falando algumas, se Mas não é me um engano, nome difícil. um dos maiores expoentes, né? Agora, quadros, o próprio, como é que é o Pássaro de Fogo? Como é que é aquele que foi vaiado lá no Champs-Élysées, não é o Shostakovich, enfim. Mas é um movimento que surge no começo do século passado, que se uniu ali a um movimento que já vinha acontecendo desde o final do século anterior, do século XIX, em que os compositores, enfim, as mentes pensantes ali, né, naquele momento da música, estavam tentando romper aquilo que eles achavam que eram amarras, de certa forma, criativas. E naquele ponto, a tonalidade, o tonalismo, né, você ter um tom, você ter uma sequência de acordes ou construção de notas que tem que respeitar regras que são até hoje extremamente rígidas, né? Essa nota para ela ir para lá, ela tem que ter a ver com um acorde que é um acorde que só pode ir para lá ou para cá, se ele conversar com isso ou com aquilo. Tudo isso incomodava demais eles, e eles queriam romper com essas amarras, porque eu acredito que eles se sentiam, de certa forma, criativamente podados. Então, daí surgiu o atonalismo, né, e pontilismo, um monte de ismos, e a dodecafonia foi um deles. Como é que ela funciona? Você tem uma série dodecafônica, que no meu tema Dodecafonando é apresentado logo no início, tanto da gravação com a orquestra sinfônica quanto na gravação com o quinteto. Ela é apresentada numa forma de background, ou seja, começa já com um solo de bateria, o que já totalmente fora da casinha, né, pro choro tradicional. Eu acredito que um dia eu vou sofrer um atentado dos chorões tradicionais, mas espero que não. Atenção, sindicato dos chorões, ó. Por favor, De olho. sem retaliações, olha lá. E ela é apresentada como um background, ou seja, um acompanhamento ali que faz fundo, né, para esse solo de bateria. Composto de 12 notas, que não pode ter nenhum tipo de menção de movimento operado pela lógica tonal. Então, eles geralmente são feitos com saltos que é impossível você estabelecer. Tá vendo? Isso daqui foi um salto de dominante para subdominante. Foge das subdominante. relações, né? Não pode, né? Não pode. Então, é sempre isso. É parte dessa série dodecafônica composta por 12 notas. Como assim 12 notas? Ele compreende as notas, vamos dizer, as teclas brancas do piano e as pretas, que são geralmente ali os semitons. Sim. Né? Então você tem todas as notas e a partir disso, desse material, você vai criar o seu material melódico e
harmônico. Caramba! Maravilhoso. Fugindo das relações, né? Exatamente. São outros tipos de relação, vamos colocar dessa forma. São outros tipos de Estabelecendo relação, novas, né? Como diria Lulu Santos, são outras formas de amor. Pô, espetacular, espetacular. Agora, a gente estava aqui conversando no off, que eu já estava queimando pauta, né? É. Mas eu queria falar, você já começou no instrumento de sopro, né? Sim. Você toca alguns, né? Instrumentos de sopro. Sim, eu sou um imbecil, realmente. Mas você estava contando uma história aqui bem interessante de como ele começou no instrumento de sopro, no saxofone, né? Mas como que aconteceu aquilo ali? Uma história bem legal. Bem, eu nasci no interior aqui do estado de São Paulo, né, em Americana. E Americana até hoje tem lá, né, a banda municipal, que tem a sua escola, né? E, inclusive uma escola que formou, assim, músicos que têm uma relevância muito grande na cena instrumental brasileira, né? Por exemplo, Luiz, que é também conhecido o Montanha, né? Que também clarinetista. Uhum. Olha só. Foi professor da USP aqui em São Paulo, agora está quase se aposentando, inclusive, teve uma carreira enorme na USP, nas principais orquestras do Brasil e do mundo, Uhum. né? O Vanir Buozzi, que é primeiro Spala, acho que hoje em dia da USESP, saiu lá de Americana, temos Spalas de trombone na Orquestra Sinfônica de Campinas, enfim, saiu uma galera de lá. Aham. Tem várias pessoas em Campinas que saíram de lá. E meu contato com o saxofone foi uma coisa assim, meio paixão à primeira vista, né? Eu tocava lá na fanfarra da escola, que eu estudava na época lá em Americana, que tinha uma fanfarra. Todas as escolas tinham fanfarra. Uhum. Existia uma disputa para quem tinha a melhor fanfarra. E essa disputa chegava ao ponto de os diretores ali, no meu caso era um colégio salesiano, que os padres contrataram músicos profissionais para enxertar ali a fanfarra para ela ganhar qualidade, né? Olha só. Roubando no jogo, hein? Roubando no jogo. Mas vamos lá. E eles contrataram um trio de sopros, né? Que é muito comum, que é trompete, trombone e saxofone. Uhum. E esses músicos profissionais chegaram ali quase no penúltimo ensaio da fanfarra, né? Para se inserir, né? Na banda. E eu lembro que eu olhei o saxofone e falei, que som, né? O instrumento, eu achei tudo bonito, assim, o instrumento, o som. Falei, nossa. E tinha um primo que tocava nessa fanfarra também, que já estudava trompete. E ele... Falei, eu quero tocar esse instrumento. Tem lá na banda? Ele falou, tem. Vou levar você lá, então. Bom, de fato, marcamos um dia, ele passou em casa, fomos até a banda. Só que o que acontece, gente? Ninguém queria tocar clarinete. Porque a gente estava falando, é um instrumento muito complexo, Cara, ele encrenca. realmente... não existe instrumento fácil, mas sim, eu acredito que alguns são mais complexos. Aham. Pela lógica da construção, enfim, são mais complexos. E aí eu cheguei lá, todo mundo que chegava querendo tocar... E todo mundo queria tocar saxofone. Ninguém queria tocar clarinete. E eles tinham um problema seríssimo, porque faltava sempre clarinetistas na banda. Então todo mundo que chegava lá para aprender, eles falavam, olha, não tem vaca de saxofone, mas temos de clarinete. Você pode começar aprendendo clarinete, depois você vai ver, é fácil ir pro saxofone. Uhum. Eu olhei, não quero. Não quero. Não, mas eu falei, não quero, vamos embora. Né? Eu tava virando para sair já. Não. Vamos abrir uma exceção. Brincadeirinha, Vamos opa. abrir uma exceção. Então, foi paixão à primeira vista, sim. Eu realmente depois acabei, né? Não me considero um clarinetista. Eu considero uma pessoa que eu consigo executar Aham. coisas no clarinete. Não sou um clarinetista, mas acabei me aproximando do instrumento, assim como da flauta e todos os outros saxofones. Eu realmente sempre tive essa facilidade de transitar entre os saxofones, especialmente, Uhum. né? E acho que a flauta eu consegui agregar bem. Estou um pouco afastado dela agora, me perdoe, flauta. Né? Mas eu voltarei. E foi isso, meu início ali com o saxofone. Agora procede essa justificativa deles de que quem toca clarinete tem uma facilidade para o saxofone? Procede, porque o Aham. sistema existe um cara lá na Europa que se chama o Bohème,
que é o cara que desenvolveu o sistema ali de chaveamento, vamos dizer, que é utilizado nas flautas modernas, no clarinete. Tem um pouco de dúvida se o oboé justamente assimilou também esse sistema, Uhum. e o saxofone. Então, uma das oitavas do clarinete, né, que o clarinete é um instrumento que tem uma extensão muito grande. Sim. Apesar dele ser pequeno, ele tem uma extensão Sim. gigantesca. E uma das oitavas é exatamente a digitação do saxofone, que Aham. é da maior parte do saxofone. Então é muito comum isso, que os clarinetistas, como eles já têm esse dedilhado dessa oitava desenvolvido, Sim. quando eles pegam o saxofone, eles não têm que, vamos dizer assim, partir literalmente do zero. Sim, tem adaptações, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas é muito similar. Então procede, sim. Aham. Procede. Caramba, cara. E dos assim, você toca vários saxofones, mas dos metais, só foi pro saxofone? Não, tá bom, né? Até loucura, Tá bom. até loucura tem limite, né? Até loucura tem limite. Mas olha, eu tenho um queridíssimo amigo que inclusive agora é um cara que está se destacando demais dentro da área da propaganda. Esse ano ele foi jurado lá do Festival de Cannes e ele Olha. chama Will Bonney. Esse cara, ele é brilhante, mas assim, brilhante mesmo. E esse maluco toca tudo bem. Quando eu toco toca tudo, é bateria, baixo, guitarra, trombone, que foi o primeiro instrumento dele, trompete, saxofone, flauta. Esse Meu cara Deus. A gente trabalhou, o último trabalho que a gente fez juntos, porque ele era um maestro, inclusive, foi no finado programa do Faustão, naquele Sim. Aham. quadro que era o Show dos Famosos. Show dos Famosos. Ele era o nosso maestro ali. E além de tudo, é um arranjador de mão cheíssima. Então existe esse tipo de pessoa que caiu. Alguém passou pela terra e deixou ele cair ali. Agora vamos falar um pouquinho, voltando mais um pouco de Passos Largos, né? Voltando O a que você passo- acha? Ou você queria falar alguma coisa? Não. Eu tô em dúvida se a gente faz voltando ou faz como é um Sim. trabalho que se constrói. Pode escolher. Se a gente vai do início ou se vai do Passos Largos e volta. O que você acha melhor que pra descaída. gente? Acho que é interessante a gente falar do Que Descaída, né, que Aham. foi o primeiro. Sim. Então, porque o Descaída, esses dias eu fui revisitar, né, o álbum. Uhum. Interessante isso, né, a gente se revisitar ali, Aham. né? E ele é muito interessante porque eu, pelo menos, consigo perceber... Como é que eu vou dizer isso para vocês? É difícil a gente falar da gente, né? Ele é um pouco confuso. Por quê? Porque eu estava experimentando tudo ainda. Uhum. Né? Confuso em que sentidos? No sentido de eu ouço aquilo hoje em dia e eu não percebo clareza nessa ideia de me ver, de conseguir me reconhecer esses elementos que eu falei que fazem parte da Sim. minha carreira, da minha construção enquanto músico, né? Eu estava tentando, eu estava tateando as coisas ainda, sabe? Será que assim eu tô conseguindo me expressar corretamente, né? Então eu acho que ele é interessante por isso, porque ele retrata esse momento de busca. Realmente que eu estava buscando Uhum. construir esse som na minha cabeça, achar esse caminho. Algumas coisas que estão ali eu adoro, outras nem tanto, né? Porque eu acho que são caminhos que foram válidos, mas que eu não me sinto mais representado, Uhum. vamos dizer assim. Então, eu acho bacana por isso, porque ele retrata muito bem esse início da construção de uma ideia, Aham. né? É como eu vejo ele hoje em dia. Como eu disse, revisitei ele agora, sei lá, não faz muito tempo, Aham. e tive essa sensação, sabe? Falei, olha que bacana, né? Tá aqui. É um início, ele representa isso. Tá ali essa busca, eu consigo enxergar busca ali. Aham. Mas se a gente compara ele com Passos Largos não. Passos Largos já surgiu, eu já estava fazendo doutorado. Sim. Então eu já estava tentando organizar essa coisa dos meus pensamentos, o que eu estava buscando ali, como eu queria fazer aquilo, né? Então eu já ouço as coisas e falo assim, olha, não, aqui a linguagem já estava
vou dizer pronta, porque a gente nunca tá pronto, Aham. né? Mas olha, não, aqui já dá para perceber de forma clara como que eu quero trabalhar essas coisas, esses elementos nessa música que eu faço, entendeu? Então eu acho que foi muito válido, né? Eu gravei ah, com muita insegurança aquele disco, porque, de novo, é muito diferente. Uhum. Eu não tinha parâmetro, né? Ah, vou fazer um disco para homenagear o Jacó do Bandolim. Pô, Aham. basta você Sim. escutar Jacó do Bandolim. É. Ah, vou homenagear, sabe, quero tomar alguém, Pixinguinha como referência, sei lá, e aí vai, Existe né? uma forma para se seguir. Exatamente. Já tem Não, você alguma- está construindo aquela forma, Uhum. né? Então, assim, foi muito difícil, mas ficou bom, Aham. né? Ficou bom. E tem a ver também com um processo de construção, assim, como instrumentista também, né? Sim. Porque apesar de eu ter, naquela altura, já uma carreira bem longa, bem extensa, toquei com todo tipo e nome que você pode imaginar da música dita de entretenimento, né? Sim. Também participei ativamente da cena instrumental, mas eu sempre fui o que eu chamo do músico operário, né? Eu sempre trabalhava para os outros, Uhum. Sim. né? Fosse música instrumental, fosse música de entretenimento. Eu sempre trabalhei para os outros. Eu nunca tinha parado para construir a minha verdade enquanto músico. Nossa. Então isso também estava sendo forjado ali, né? Uhum. Eu comecei, por exemplo, a me aproximar de forma mais séria de um quesito que muitas pessoas acham que, não, músico instrumentista nenhum não tem como ser improvisador. E eu não era. Eu não era. Entendeu? Então, aquele primeiro disco eram as minhas primeiras experiências ali, sabe, nessa coisa de ser um solista, de fato. Não no sentido só de ser a pessoa que está comandando o trabalho, mas também executar solos improvisados, né? E isso também aparece lá. E aparece já muito diferente no Passos Largos. Os Passos Largos, eu acho que tudo já estava mais consolidado, mais estruturado, né? Esse primeiro trabalho é mais investigativo, né? Perfeito, exatamente. Acho que é um excelente termo, né? Eu estava tateando, como eu falei, acho que será que isso daqui dá, isso daqui não dá, como é que é, sabe? E pronto, gente, é Aham. isso daqui. Agora vocês falam o que vocês acham. Agora, você falou que vai ter um outro desdobramento. Desdobramento. Difícil. Desdobramento. Já tem alguma coisa que você pode contar pra gente com relação a esse próximo momento? Sim, uma ideia que está muito forte na minha cabeça, aliás, tem duas ideias que estão muito fortes assim na minha cabeça. Durante esse percurso todo aí de aproximação com o choro, o que eu fui notando é que o choro é uma música que se expandiu o mundo afora. Uhum. Realmente, por exemplo, o Japão tem uma cena de choro que é inacreditável. Caramba. Rodas de choro, sabe? As pessoas... É impressionante. Esses dias, até no Instagram, uma pandeirista japonesa começou a me seguir. Acontece isso, eles vêm, ela está no Rio, elas vêm para o Brasil para se inserir, para aprender. Assim como na Itália, em Portugal, o Reino Unido, próprios que os Estados Unidos também deve ter qualquer coisa. Então, assim, uma ideia que surgiu é começar a tentar fazer um levantamento de composições de choro feitas por não brasileiros, Olha, que legal, hein? Nossa. para ver como que eles Aham. estão, o que surge, né, de choro quando isso é feito por alguém que, vamos dizer assim, está vendo o choro de fora. Vai ter um Aham. outro tempero, vai ter uma outra coisa, É. né? Vai ter Exatamente. Por exemplo, agora em fevereiro do ano que vem eu vou estar na Dinamarca e Suécia tocando com um pianista lá dinamarquês que ama música brasileira. Ele morou no Brasil e assim ele praticamente só faz música brasileira lá na Europa. E ele me mandou um tema dele agora para a gente montar um material de divulgação. Que o tema é lindo e é um choro. Aham. Entende? Né? Tem um outro querido amigo meu que até eu toquei com ele aqui em São Paulo já, com um quinteto em 2019, que é um cara muito, assim, bem colocado na cena lá de Nova York. Ele foi arranjador do Lee Konitz, até a morte do Lee Konitz agora, enfim, que chama Ohad Talmor, que também adora música brasileira, adora Uhum. choro. Então,
Eu não sei, de repente esse é um caminho. E o outro caminho é justamente, eu acho que mais um desdobramento em relação à questão de explorar mais a vertente da música de concerto. Uma coisa que eu venho pensando muito é em pegar obras, especialmente, não somente, mas especialmente do Radamés Atali, Uhum. Nossa. que já foi um cara totalmente fora da casinha. Esse cara tava uns 8.000 anos à frente ali. Sim, Sensacional. ele é incrível. E teve uma vasta produção em todas as áreas da música, né? Tanto na música de entretenimento, quanto na música de concerto, assim como na música popular como um todo, né? Sim, Incluindo muito, aí o choro, muito. né? Então pegar especialmente as obras sinfônicas dele e fazer esse caminho inverso. Levar isso para o contexto ali da sonoridade do meu quinteto. Uhum. Levar isso para um contexto de choro, sempre que for possível, né? Mas isso daí ainda tá em fase de maturação. Aham. Vamos dizer assim. Maturação. Cara, Né? não existe possibilidade nenhuma, eu acho, do Samuel Pompeu fazer um disco de choro e ponto. Eu já pensei. Ah, Até surgiu essa ideia, essa discussão dentro do quinteto, da gente fazer um disco, inclusive sugerindo aos músicos que eles usassem só os instrumentos que são, vamos dizer assim, mais pertinentes ao choro tradicional. Mas a única questão é por quê? então, aí é que tá. Porque eu penso assim, quando a gente vai fazer, pelo menos na minha visão, né? Acho que a grande vantagem de você fazer música instrumental autoral é justamente você poder mostrar alguma coisa que te representa, uma verdade tua, né? Sim. E como eu falei para você, eu não tenho receio de falar isso, eu nem poderia falar diferente. Eu não sou o chorão da roda de choro. Sim. Não sou, entendeu? Então eu fico com um pouco de receio que aquilo ficasse fake. Uhum. Sabe? Sim, muitas vezes eu vou tocar, né, em casas, inclusive, de jazz aqui de São Paulo, e eu faço, por exemplo, 1-0, Descendo a Aham. Serra. Eu tenho lá Sim. os temas que eu faço, vamos dizer, no formato mais tradicional. Mas mesmo nesse caso, eu faço questão de colocar improvisação. De novo, por favor, chorões tradicionais, não me matem. Mas não é isso que eu tô brincando, porque isso é uma coisa que hoje em dia já é amplamente... Hoje já é mais. Perdeu essa aura de não pode? Ou ainda tem em alguns Ainda lugares? tem algumas pessoas que têm resistência ainda a isso, acha que o choro realmente tem que ser feito no formato mega tradicional, e isso não é um problema. A tradição ela é importante para mostrar de onde nós viemos, ela tem que Sim. ser preservada, Uhum. né? Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que tudo que é tradicional hoje em dia já foi diferente em outros Aham. tempos, Sim. né? O próprio choro era uma coisa que era muito diferente da polca, da mazurca, de outras músicas que nas quais ele bebeu ali nessa fonte, né? Pixinguinha foi um cara totalmente diferente, né? Isso aqui não é eu não estou falando nenhuma mentira, é só ler, Uhum. né? Vamos relembrar que o Lamentos e o Carinhoso foram assim quase que Pixinguinha quase que foi extraditado para outro universo, né? Porque era um absurdo, era um choro de 2 partes só. Aí os caras falavam, olha lá, tá se rendendo ao jazz. Eu acho que ele tava nem aí, sinceramente. É a minha música, cara, é o que eu tô pensando agora, pronto. E tá aí, é considerado o pai do choro. Simplesmente Uhum. isso, né? Então, eu teria vontade, eu gosto de tocar? Gosto. Eu só não acho que faria muito sentido para mim mesmo. Eu acho que ia acabar soando falso, Aham. sabe? Uhum. Sem consistência. Acho que tem outras pessoas que fazem isso muito bem, muito melhor do que eu, e elas podem fazer. Aham. Mas esse lance de ter sempre uma investigação, sempre vou botar o holofote num canto em que as pessoas não estão prestando atenção, isso é valiosíssimo, cara. O seu trabalho é... Eu espero que sim, porque é o jeito que eu tô fazendo. Sinceramente. Você não teria facilidade de fazer de outro jeito, você acha? É mais você mesmo, Então, esse lance não é, de... eu tentei. Esse é o ponto, né? O trabalho
o Samuel Pompeu Quinteto, ele não surgiu assim do tipo, preciso montar alguma coisa e o que ninguém faz, eu vou fazer então para pegar essa brecha de Ah, mercado. não foi um. Não. Não é um projeto Não. pensado. Antes do Samuel Pompeu Quinteto, eu tive o Samuel Pompeu Quarteto, no qual o que a gente tocava? Primeiro, eu quis enfatizar o barítono, eu tocava assim no próprio quinteto também. Né? Eu uso o barítono, que já é uma quebra de paradigma, né? Porque Sim. não é um instrumento ainda hoje muito usado no choro. Mas nesse quarteto de jazz que eu tive antes, eu já tocava o barítono, já era um diferencial, e o repertório que eu enfatizava era um repertório que deveria ter sido escrito ou pelo menos gravado por baritonistas. Então, já tinha uma busca ali por algo que eu estava buscando, sabe? Um tipo de... Mas eram standards de jazz. E eu não me senti feliz com aquilo. Foi legal, foi ótimo, mas, tipo, tá faltando alguma coisa. Então vou fazer música de concerto, né? É isso. Eu estudei para isso, então vamos lá. Ótimo, legal, mas, sabe, e eu, né? E eu? Que hora que eu entro nisso? Porque é uma linguagem que... Ainda hoje, sabe? Não, você não pode mudar a interpretação aqui, porque essa é a interpretação tradicional. Pô, mas Nossa, o que eu faço comigo, então? Aham. Né? E a mesma coisa, daí eu falei, então eu vou tocar choro. Não, mas choro? Então quer saber de uma coisa? Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito, quem gostar, gostou. Não gostou, paciência, eu não posso fazer nada, entendeu? E boa, é isso. Então, é por isso que eu falo, sabe? Eu acho que não... Não sou eu. Não sou eu. Então, portanto, não faz sentido. Caramba. Maravilhoso. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Samuel Pompeu. Não fui eu, nego até a morte. Não sei de nada. Não sei de nada. O que você acha da música brasileira hoje? Eu tenho dito o seguinte, desde 2017, quando eu comecei justamente essa coisa do trabalho autoral, dessa busca, especialmente por causa do primeiro disco do Quinteto, eu comecei a ter a oportunidade de viajar mais para fora do Brasil. Então, sistematicamente, desde 2017, eu, pelo menos uma vez, claro, obviamente, a não ser na pandemia, eu estou fora do Brasil apresentando um pouco dessa minha música. E, obviamente, né, isso ganhou uma amplitude maior ainda quando eu comecei a fazer o doutorado lá em Portugal, portanto, na Europa. Eu comecei a ver um pouco mais de perto, fora daquele holofote que os grandes meios de comunicação colocam, o que é feito de música, quem está tocando, como está tocando lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e, de certa forma, um pouco até na Ásia, né? O que eu digo hoje em dia, agora esse primeiro recorte é mais, assim, falando da música instrumental e do músico, instrumental, o músico brasileiro, mais ligado à música instrumental. Hoje em dia, a gente não deve absolutamente nada para nenhum outro músico de qualquer outro lugar do mundo. Não importa de onde é. Mas Nova York, os Estados Unidos. Nova York tem uma coisa que difere essa cidade de qualquer outra do mundo. Ela continua sendo, especialmente para o jazz, a grande meca dessa música, né? Essa talvez seja o lugar em que ela mais... uma enorme parte da história do jazz aconteceu ali. Sim. Então, até hoje, ela é extremamente relevante. Todo mundo que quer ter um destaque mundial na cena jazzística tem que ir para Nova York e tem que conseguir destaque ali. Então, o que eu acho só que Nova York agrega um número insano de pessoas com a régua, né, tá lá no último furo possível. Mas veja bem, isso não quer dizer que nós não tenhamos aqui no Brasil músicos tão bons quanto. Em Paris, tão bons quanto. Em Londres, tão bons quanto. E assim por diante. Então,
E eu, particularmente, tenho um pensamento, não querendo de maneira alguma politizar a discussão, que a gente precisa perder um pouco essa nossa síndrome do cachorro que caiu da mudança. Uhum. Ah, nós Sim. sempre somos piores. Ah, coitadinho de nós, né? Não, para. Houve uma movimentação muito séria, muito bem feita nos últimos 40 anos de músicos brasileiros que se debruçaram sobre livros, sobre métodos, em como fazer aquilo com excelência, sabe? Se desenvolveram a níveis que eu acho que a gente não tinha realmente antes, né? E essas pessoas ensinaram outras pessoas, que ensinaram outras pessoas, que ensinaram outras pessoas. E hoje em dia, um bom estudante de música de 20 anos, ele já toca tão bem quanto qualquer outro estudante de qualquer lugar do mundo. Eu falo Uhum. isso sem o menor medo de ser feliz, sabe? Não tem, não tem. Então, a música instrumental que é feita hoje no Brasil só tem um problema. Está no Brasil. É, né? E nós somos um país de terceiro mundo, e isso é outra coisa que também ficou extremamente claro para mim no meu doutorado. Existe sim eurocentrismo, Uhum. existe sim primeiro mundismo. Eles olham pra gente com tipo, olha, coitadinho, né? Eles nunca vão conseguir fazer. Não, cara, aqui não é assim não, que a gente faz tão bem quanto, entendeu? Né? Se a gente vai falar da música de entretenimento, ela tá como em qualquer outro lugar do mundo. E como sempre foi, é uma música de entretenimento. Nós, sim, E de esperamos, mercado, né? esperamos que ela seja artística, que tenha Sim. algum valor ali, mas eu acho que nem é o objetivo. Ela é uma música que talvez ela no momento tenha uma função mais social do que artística, né? Ela seja um meio de expressão ali de problemas, de dores, de demandas, né? E às vezes o artístico, ela ser música é só um detalhe. Uhum. Né? Em outros momentos, o que você quer é dar mais daquilo que todo mundo quer apenas ouvir e não pensar. Então, assim, não estou falando que é melhor ou que é pior. É uma característica. E uma característica que muitas vezes não tem o resultado artístico, no sentido mais amplo possível da palavra, como finalidade. Tá lá, tá tudo bem. E também não deve nada para nenhum outro lugar do mundo. Agora, falando de música instrumental, a minha opinião é essa, baseada na minha visão, na minha vivência lá, tudo que eu já vi, todas as pessoas com quem eu já toquei e assim por diante. Não devemos mais nada, mesmo. E era bom que a gente ganhasse essa consciência cada vez mais. Olha, eu acho que vai ganhar. Eu acho que está ganhando, né? Eu já vi o Brasil com muito mais coitadismo que hoje. A gente tá se entendendo. Que bom. Oremos para que Acorda, seja assim. Brasil. Oremos, acorda Brasil. Vamos fazer um movimento Acorda Brasil! Samuel Pompeu. Obrigado, Olha, gente. Obrigada, papo delícia aqui. Que bom, gente. Vocês aí, todos dodecafônicos. Dodecafônicos fora da caixa. Sem Depois regras. desse papo. Vamos sair do tonalismo, gente? Vamos lá. Vamos atonar isso. Muito obrigada pela Eu que participação, agradeço vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar um pouco aí, né? Da carreira, enfim, do que eu faço. E parabéns por esse projeto lindo aqui. Pra nós. Pra nós, parabéns pra todos nós. E vocês já sabem, né? Todas aqui na descrição, aqui tem as redes aqui do Samuel. E também tem aqui o nosso Catarse, pra quem quiser ajudar a gente também. Tem nossa lojinha que tem canecas, camisas, o livro, né? Pra vocês comprarem por lá também. E esse estúdio aqui que oferece serviços também para você gravar sua música, tá bom, pessoal? E não se esqueça, que eu tenho esquecido, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Comenta, compartilha e o like, tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês e até a próxima.